Eu não me aposentei, então eu quero a minha parte. Tá certo? Presidente, eu quero aqui, presidente, só para acrescentar, presidente, na linha daquilo que o deputado Paulinho vem falando, e que nós também precisamos esclarecer, porque a opinião pública espera de nós aqui na casa a transparência necessária para a compreensão. Porque, via de regra, as pessoas dizem assim, tá bem, estão tratando da aposentadoria do INSS e estão lá apertando o agricultor, o idoso pobre, a viúva, enfim, os professores, e realmente estão, e eu estou lá contra isso. Ah, mas e os políticos? Então é importante dizer, presidente, que ninguém aqui, em sã consciência, vai votar nada, e eu quero daqui a minha posição, que possa garantir a aposentadoria de alguém aqui do parlamento que possa ganhar acima de 5.800, que é o teto da Previdência. Ou seja, o teto da Previdência tem que ser o limite das aposentadorias públicas no país. E isso tem que valer para deputado, para senador, para governador, para presidente, ministro, desembargador, juiz, enfim, seja quem for. Nós precisamos deixar bem claro isso, para que a opinião pública tenha a compreensão do papel. Esta casa aqui tem que dar o exemplo, e esse exemplo tem que ser dado. E para isso tem que ser dito com muitas palavras, porque não seria justo se não fosse feito isso e ao mesmo tempo tirasse do INSS. Deixar como estão deixando, lamentavelmente, e hoje a imprensa divulga para todo o país, que 87 mil mulheres filhas de militares recebem 480 milhões por mês, ou seja, R$ 5.400 de aposentadoria. E esses não são tocados pela reforma da Previdência. Aí está um privilégio que tem que ser enfrentado e tem que ser tocado. E não aqueles do INSS que recebem R$ 1.370. Essa é uma injustiça. Essa reforma... Essa porra. Deputado Alessandro Molon, pela ordem de 2019, o Poder Executivo modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências. Passo a palavra ao relator do projeto, deputado Marcelo Freitas. Érica. Presidente, os adiamentos ficam para depois? Os adiamentos analisam após a fala do deputado Marcelo. Perfeito. Obrigado. Senhor presidente, a Vossas Excelências, em complementação ao nosso voto anteriormente apresentado. Obrigado, senhor presidente. Deputado Pompeu, questão de ordem? Senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Relator. Deputado Pompeu. Eu quero apresentar, presidente, a questão de ordem na forma de reclamação com base no artigo 96, parágrafo 1º, e do artigo 32, letra B, caput do artigo 202 do Regimento Interno. Veja bem, presidente, a complementação de voto apresentada pelo relator, ela modifica o texto original da PEC 6 de 2009 e modifica em vários itens, mas em uma de forma muito específica, considerando que a última delas referente ao artigo 1º da parte que altera o artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal. O relator propõe a seguinte alteração de técnica legislativa, aliás, declarado por ele mesmo. Diz lá, transposição do texto do parágrafo 2º do artigo 40 da PEC para o parágrafo 1º desse mesmo artigo, a fim de que haja correspondência com o assunto tratado pelo atual artigo 40, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Veja bem, senhor presidente, houve uma decisão de Vossa Excelência tomada aqui em plenário, em questão de ordem, apresentada inclusive pelo deputado Afonso Mota, e que nós também depois, num outro momento, também apresentamos no mesmo sentido, que coloca em termos claros que cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania somente exame de admissibilidade de propostas de emenda à Constituição e que não cabe a apresentação de emendas e destaques. Isso dito por Vossa Excelência. Não fomos nós que dissemos. Nós queríamos os destaques, nós queríamos as emendas e Vossa Excelência tomou uma decisão diferente. Sendo assim, a alteração do texto quanto à técnica legislativa
caracteriza-se como emenda, o que não é permitido conforme decisão, de novo, de Vossa Excelência. Eu sempre estou invocando a decisão que Vossa Excelência tomou. Nesse sentido, para que não haja contradição nessa comissão, nós requeremos, presidente, que o que foi concedido ao relator seja concedido a todos nós. Nós somos deputados, mas não somos uns simples mortais. Não estamos aqui na segunda categoria, nem rebaixada à segunda divisão. O relator é destacado dentre nós para, num patamar específico, examinar a matéria e dar o seu parecer. Mas nós estamos aqui em igualdade de condições. Se ele pode, podemos nós. Se Vossa Excelência não permitiu que nós pudéssemos emendar, que nós pudéssemos fazer emenda supressiva, por exemplo, ele também não pode. Emenda aditiva, emenda corretiva, emenda de texto, emenda de técnica legislativa. Se nós não podemos, o relator também não pode. E se ele pode, como apresentou, e pelo que eu vejo... Deputado, para concluir rapidamente a questão de ordem. Se podemos, o relator também não pode. E se ele pode, como apresentou, e pelo que eu vejo... Deputado, para concluir rapidamente a questão de ordem. Se prospera para ele, presidente, nós esperamos a complacência, a generosidade e o equilíbrio de Vossa Excelência para conceder aos demais pares idêntico à prerrogativa para que nós possamos também emendar tal e qual fez o relator. Questão de ordem, presidente. Deputado, a vossa questão de ordem é embasada, segundo o líder da bancada que faz a orientação para que se submeta à obstrução, mas é importante Vossa Excelência levar isso em consideração. O ZT estará consignado em ata. Para encaminhar favoravelmente ao requerimento de adiamento da votação por 4 sessões, deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós não somos, presidente, refratário ao debate da Previdência. Em circunstância nenhuma, essa casa aqui já debateu e eu estive presente quando o Fernando Henrique fez a reforma da Previdência. Depois, em 2003, o Lula apresentou aqui uma série de questões que reformou a Previdência. Depois a própria Dilma em 2013. Agora, presidente, para tudo tem jeito, para tudo tem forma, para tudo tem regra e para tudo isso tem que ter norma. A maneira como estão fazendo o debate aqui, presidente, ele é extremamente atropelado. E aí nós vamos um discurso onde o cidadão não compreende lá fora. Porque uns dizem que beneficia os ricos e outros que machuca os pobres. E ninguém entende nada, presidente. Então nós precisamos aqui falar para dar exemplos, para que as pessoas compreendam. E eu vou começar dando exemplo. Aqueles que dizem que o projeto ataca os privilégios, eu vou dar um dado. Nós temos 87 mil mulheres, filhas de militares solteiras. Solteiras com 50, 60, 70 anos, com filhos, vários filhos, com maridos não casados, com convívio marital, e cujo custo dessas pensões chegam a 480 milhões mês. Ou seja, na média, R$ 5.400 de aposentadoria, de pensão. E o projeto não toca nada disso. Não são esses os privilegiados? Por que não toca nesses privilégios? Porque este é irmão desse. Ou penso que nós somos bobo. Eu não sou bobo, ninguém é bobo, não sou filho de pai bobo. Se nos comprarem por bobo, vão devolver de madrugada e vão ver que aqui ninguém tem nada de bobo. Então é preciso esclarecer a opinião pública e o cidadão. E para fazer parecer que nós somos bobo, o que fazem? Escondem, presidente, os dados. Porque é claro que a reforma vai tirar, não tira 1 centavo das filhas dos militares que recebem pensões milionárias, mas, no entanto, tiram do RGPS, do INSS, daqueles que ganham, em média, 1.370. Então é contra quem a reforma? Tem nome, número, endereço, CPF, RG, tem todos os dados. São os pobres, o idoso pobre, o viúvo, a viúva,
as pessoas com deficiência, o agricultor, a agricultora, o professor, a professora, o pedreiro, o carpinteiro, o industriário, o comerciário, são aqueles da carteira assinada, da CTPS, da carteira do Getúlio Vargas, da carteira do João Goulart, presidente da República e ministro desse país. Então nós temos que aqui esclarecer, presidente, não deram as informações, porque se eles contarem para nós o que só eles sabem, e nós contar para o povo o que nós ficarmos sabendo, cai a casa. O povo vai se indignar, o povo vai se levantar. Por isso que eles têm que esconder embaixo do tapete, tapar o sol com a peneira. Pode se enganar, porque eles têm os dados, nós não temos. Nós sabemos que eles sabem, e eles sabem que nós não sabemos. E eles não querem que a gente fique sabendo o que só eles estão sabendo. Porque se a gente souber o que eles sabem, a gente conta para que outros também fiquem sabendo. E aí, a casa cai, presidente. E essa é a diferença. Por isso que nós estamos fazendo esse debate aqui sério. Nós não estamos fazendo obstrução pelo prazer de fazer obstrução, para mostrar para a opinião pública. Porque a Constituição, na emenda constitucional 95, diz bem claramente. E nós colhemos aqui 1/5 das assinaturas dos parlamentares. A oposição se esforçou e buscou essas assinaturas. E ali diz que se tiver 1/5 de assinaturas em matéria que trate e que envolva a questão financeira e que mexam com o orçamento da União, naturalmente ela terá um prazo de 20 dias para discussão. Exatamente para a gente não votar às escuras, para a gente não votar aqui de olhos fechados. Por isso que a gente quer as regras, presidente. Leis que regulem homens e não homens que regulem leis. Nós precisamos que a lei esteja acima de todos e a justiça acima de tudo. Nós não estamos fazendo justiça aqui na comissão. Por isso que nós queremos, presidente, mais prazo para votar, para esclarecer a opinião pública, mas precisamos desses dados que o governo está... Orientação de bancada. Como vota o bloco PP, MDB, PTB? Como vota o PT? Quero fazer uma... Presidente, eu sou inscrito. Presidente Estou inscrito, senhor deputado. Felipe, Seus colegas... Deputado Léo, após o deputado Pompeu de Matos, deputado Érica e Vossa Excelência. Deputado Pompeu de Matos. Fazer uma ponderação que considero relevante, presidente. Nós estamos aqui fazendo um debate duro. E bate o cansaço. Mas diz que Deus mata, mas não achata, mas não mata. Ou não mata, mas achata. E eu vi que a consciência do deputado Perondi pesou. E pesou muito. Até porque ele fez uma confissão esperada por muitos ao longo de vários anos, dizendo de forma cabal que realmente quem perde nesta reforma são os pobres. Aliás, ele foi aplaudido aqui. Pode ter sido algo que não tenha sido espontâneo, não seja voluntário, mas pode que ele seja traído pela consciência de quem tem a consciência pesada do mal que ele já fez, ainda no governo Temer, pelos pobres, tentando tirar o direito do agricultor, da agricultora, do viúvo, da viúva, das pessoas com deficiência, do professor, da professora, dos mais pobres, daqueles que precisam da previdência, aqueles do regime geral, aqueles do INSS. Não é possível que a gente aceite esse peso em cima dos mais pobres, deputado Perondi. Então a consciência pesou. Aliás, é por isso que estão escondendo os dados da Previdência, esse sigilo, para que a gente vote com base no olhômetro, no chutômetro, olha, no achômetro. Não é assim que nós queremos votar, nós precisamos de dados, que o governo informe para saber quem ganha, quem perde, quanto perde, porque eles estão tirando de 1 trilhão de reais que eles querem economizar, quase 900 bilhões vai sair do regime geral da Previdência, que são os pobres desse país, que não podem pagar a conta, porque eles recebem em média R$ 1.370. Bem-vinda à consciência de quem tem consciência e que sabe. Conhece? Para concluir rapidamente, deputado. Presidente, bem-vinda à consciência de quem tem... Bem-vinda à consciência de quem tem consciência.
e que não Deputado, perca a concluir, consciência por favor. para não ficar com demência, presidente. O povo precisa saber Vamos a seguir, verdade. presidente. Tudo bem. Deputada Érica Cocai com a palavra. Verdade, aqui se falou muito em coragem. Eu gostaria de dizer, Rejeitar um requerimento que não tinha conhecimento e depois duvidar das assinaturas, certamente vai levar essa questão de hoje, forçosamente, à judicialização. O PT vota sim. Senhor Quem vota presidente, sim? um tempo lá, por favor. Como vota o PSL? PSL vota não. PSL vota não. Como vota o bloco PDT Avante? Presidente, Pois não, deputado Pompeu. olha, o PDT aqui reafirma a sua posição de nós debatermos mais esse tema. Até porque o relator trouxe quase que um novo relatório. Embora ele tenha colocado algumas perfumarias, porque na essência, presidente, que era o direito do agricultor, tinha que ter tirado fora esse prejuízo para o agricultor, para a agricultora, tirado fora o BPC. Ele não teve essa coragem de fazer esse corte que é prometido, alardeado aos quatro ventos, de que faria o corte, de que a base do governo faria, e não fez. Nós da oposição estamos cobrando. Ele só tirou aqui umas perfumarias, ou seja, o novo relatório, a montanha pariu um rato, só para dar uma aparência e buscar os votos que precisa para aprovar na base do faz de conta, mas não com o nosso voto, não com o nosso apoio, não sem a nossa crítica, até porque a proposta continua tirando dos pobres, continua tirando dos mais fracos e não mexe com os ricos, com os bancos, que são os que vão ganhar com essa reforma. Por isso que o PDT vota sim. Como vota o PR? Renildo, tá de pé? Vota não. Eu votar na condição dos trabalhos e dizer que eu registrei meu voto em separado pela inconstitucionalidade. Muito obrigado, presidente. Deputado Pompeu de Matos, 1 minuto. Presidente, eu quero reconhecer em Vossa Excelência, presidente, o trabalho sério e honrado. Mas quero dizer também, presidente, que não é final de festa. Nós estamos aqui cumprindo uma etapa. Eu sei que tem muita gente comemorando aí. Eu lamento, mas nós vamos continuar lá na comissão especial, porque temos que tirar dessa reforma os agricultores, as agricultoras, as mulheres rurais. Temos que tirar o BPC, temos que tirar os mais fracos, em nome daqueles que estão no RGPS, em nome daqueles que estão, presidente, no INSS, esses precisam da proteção desta casa. Por favor, não é fim de festa, é só mais um embate. A luta continua e o PDT vai estar de sentinela na linha de frente, ocupando seu espaço. Nós estamos lá e vamos estar do lado dos aposentados, do trabalhador brasileiro. A luta continua e nós estamos na linha de frente. Muito obrigado. Deputados, peço silêncio para que eu possa encerrar a votação. Quórum 66, todos os deputados.